Fala galera, beleza? Zico Neri aqui. E é o seguinte, no episódio passado a gente falou duas coisas que gostaríamos de corrigir antes de começar o episódio de hoje, né? Primeira coisa, a música 90 milhões foi tema da Copa de 70 e não da Copa de 94, tá bom? A população a população do Brasil em 94 era 150 milhões mais ou menos. E a segunda consideração é que quando a gente falou das paradas de sucesso em 2009, e a gente comenta que o Charlie Brown estaria morto, né, que ele já teria morrido, e na verdade não, o Chorão morre em 2013 só, e o Champion acaba vindo a morrer um pouco depois. Legal? E agora fiquem com esse episódio que está maravilhoso. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Filosofia de Boteco. Hoje estamos sem nosso querido Lucas Tomazelli para começar e me interromper e me criticar quando eu interrompo, né? Vocês vão perceber que ele não está aqui hoje. E nosso querido Zé também não está aqui. Mas a nossa mesa está cheia. Então sejam bem-vindos a esse que é o Latifúndio, né? Cheio das espaços para as ideias, discussões e tudo mais que vocês quiserem. E essa seria a introdução do Lucas. Na minha frente aqui, quem está? Nosso querido amigo Cláudio Luiz, que foi citado inúmeras vezes, que está devendo, inclusive, e agora eu vou cobrar na frente de todos, um churrasco vegano para toda a NOC, como já foi citado no episódio de meritocracia aí. Então, Luiz, se apresente. Quem é você na fila do pão? E fale sobre esse churrasco quando vai ser aí, para os nossos ouvintes que também estão com fome, cara. Oiê, tudo bem? Eu sou o Luiz, sou ativista pela educação, empreendedor social, vegano. E vamos marcar esse churrasco vegano. É isso, partiu. Semana que vem? Quando você falar, cara. Pronto, sábado. Bom, seguinte. Como vocês acabaram de ouvir, o Luiz está aqui com a gente. E a gente já falou bastante sobre veganos logo de cara. E é o tema do episódio de hoje, né? Então, estamos aqui com o nosso querido dicionário. E estamos fazendo um boicote ao Michaelis, depois do episódio Mulheres, né? Michaelis, corrija aí. Tem tempo de você mostrar que você está no século XXI já. E vamos então com o veganismo, né? Qual é o significado de veganismo de acordo com o nosso querido Dício? Então, veganismo é um substantivo masculino e, de acordo com eles, é um movimento ou uma ideologia que defende a não utilização de produtos de origem animal, opondo-se a todo e qualquer tipo de uso ou exploração animal. Ou também é uma prática alimentar que exclui qualquer alimento de origem animal. Dá para discutir bastante coisa sobre isso aí. Bom, estamos aqui hoje, né, além do nosso querido Luiz, com mais duas pessoas. Ao meu lado direito aqui, Diogo Fernandes, ativista pela libertação animal. Diogo, se apresente. Quem é você na fila do pão? O que você gosta de fazer? E fale mais sobre você. Olá, tudo bem? Meu nome é Diogo. Eu sou, como você falou, ativista pela libertação animal. Trabalho em uma organização que tem como foco conscientizar as pessoas da alimentação e livrar os animais considerados de consumo dessa indústria, né, alimentícia que a gente vive. É isso, sou formado em letras e já estou no veganismo há um pouco mais de 2 anos. Massa. E só para explicar para a galera, o que um ativista pela libertação faz? Qual que é a sua função social, digamos assim? Eu tenho feito ativismo de rua, a gente coordena ações diversas que promovem o veganismo, mostram opções para as pessoas que estão na transição ou tentando, né, buscar algum caminho. E o nosso principal objetivo é trazer mais pessoas para o veganismo, ou seja, conscientizar as pessoas dos próprios hábitos de consumo, né? Então a gente organiza ações de rua, ações virtuais, tem diversos projetos, diversas frentes. Massa. Por mais pessoas assim. E por último, e não menos importante, sentem aí, que esse currículo é extenso, Juliana Moraco, desculpa, viu? Médica, nutróloga, né? Especialista em endocrinologia, me corrija se eu estiver errado, vegana e mais um monte de coisa aqui. Ju, quem é você? Se apresente. Oi, gente, tudo bem?
Eu sou Juliana, eu sou formada em medicina e fiz uma especialização em nutrologia e eu acabei focando muito o meu nicho de pacientes em pacientes principalmente veganos e vegetarianos, porque eu sou vegana há 4 anos já. E aí acaba tendendo muito quem já é vegano ou vegetariano gostaria de se tornar ou gostaria de reduzir o consumo de carne. Então, muito da minha carreira está focado no veganismo. Massa. E, Jus, tem uma curiosidade que você falou, né? Sim. É que eu nunca comi carne na vida. E isso sempre gera muita curiosidade, bastante repercussão, porque é algo... Hoje em dia é mais comum a gente ver crianças que nascem veganas ou vegetarianas, né? Na minha época, então há mais de 20 anos atrás, era algo bem incomum. E isso porque eu tive a grande sorte de nascer em uma família vegetariana. Então meus pais são vegetarianos desde antes de eu nascer, por isso em casa nunca teve. Então, eu nunca tive o hábito de consumir. Já aconteceram alguns acidentes ao longo do caminho, mas eu nunca consumi carne. Louco, né? Eu tenho um aluno que nunca consumiu carne também. Ele tem 12, 13 anos. O pai dele é vegetariano também. E ele nunca consumiu carne. E é muito interessante porque, né, pensando na sociedade como um todo, parar de comer carne. Essa é a minha visão, né? Parar de comer carne é se desconstruir, né? Quebrar uma coisa que faz parte da sociedade. E quando você não come carne desde sempre, você já, sei lá, nasceu um passo à frente nessa desconstrução. Né? Sim, eu nunca parei, né? Eu sempre respondo, quando que você deixou de comer carne? Então, nunca deixei, porque eu nunca comi. Isso é louco, né? E aí, galera, vamos lá. Estamos nós 4 aqui. Primeira pergunta aí, eu vou soltar no ar quem quiser responder. Né? Antes de tudo, qual a diferença entre vegetariano, né, e vegano, e quais outros tipos de dieta que a gente tem aí? Bom, vegetarianismo, hoje em dia a gente fala do vegetarianismo quando estamos falando de alimentação. Então, o veganismo, ele surgiu, eu posso até ver quando que ele surgiu, aqui em 1944, surgiu na Inglaterra, como uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais na alimentação, no vestuário, entretenimento e qualquer outra finalidade. Ou seja, o veganismo ele amplia a questão do vegetarianismo. Então, todo vegano necessariamente é vegetariano, mas ele busca excluir outras formas de exploração, seja no entretenimento, então circos, SeaWorld, usar cosméticos testados em animais ou que usam substâncias que sejam procedentes de origem animal. E a gente tem uma grande confusão também quando se coloca o termo vegano em algum alimento. Então é muito comum a gente falar de ir num restaurante, comer num restaurante vegano ou comer um prato vegano. Porque teoricamente a comida ela não é vegana, ela é vegetariana. Mas no Brasil convencionou-se chamar de vegano o prato que não tem nem lácteos, nem ovos, nem carne, nem nenhum outro derivado animal. E de vegetariano, o prato que, na verdade, o nome mais correto seria ovo-lacto-vegetariano. Isso gerou um pouco de debate. Eu acho que hoje em dia isso já está mais comum. A gente já aceitou no Brasil essas nomenclaturas. O Diogo pode me corrigir. Não, é por aí mesmo. Eu acho que existe no termo vegano ainda alguma associação assim com um grupo de pessoas radicais ou de uma certa forma extremistas, assim, que são muito limitadas nos hábitos, né, de consumo principalmente. Eu acho que isso tem mudado. Eu acho que quanto mais veganos surgem, quanto mais produtos veganos surgem, mais as pessoas pelo menos consideram, né, a chance de adotar o veganismo. Então, esse termo me incomodou por muito tempo, ainda me incomoda. Por isso que eu prefiro me apresentar como ativista pela libertação animal. Eu gosto de falar que eu sou anti-especista, antes de falar que sou vegano, justamente para não ser agrupado nesse grupo de pessoas diferentes, né? Porque eu acho que o veganismo não se trata de ser diferente, trata-se apenas de se conscientizar e se tornar uma pessoa melhor para o mundo, né? É assim que eu vejo. Eu acho que nesse contexto que você falou, o veganismo não é sobre diferença, é sobre igualdade, né? Somos todos iguais. É bem por aí. Eu fico pensando nisso também,
porque rola um certo preconceito, né? Eu acho que vocês também devem ter ouvido várias vezes piadinhas sobre ser vegetariano, ser vegano, né? Então rola um preconceito de achar que cara, você não come nada, mas isso aqui, né? Tem aquela questão da proteína que a gente vai comentar logo, e masculinidade, e comer proteína, ser musculoso e tudo mais. Então eu acho que rola muito isso na sociedade ainda, né? E eu vejo muito com as crianças, né? Com os alunos que eu tenho, que rola curiosidade também. Do tipo, como assim você não come isso? Então não é mais um embate contra, mas é uma curiosidade mesmo de entender. Não sei se vocês percebem isso. Sim, eu acho que quando você se apresenta como vegano, geralmente a pessoa já tem um estereótipo, assim, já tem uma opinião sobre você. E a conversa acaba ali, e muitas vezes. E aí quando você fala, poxa, eu sou anti-especista, ou eu sou pela libertação animal, gera mais perguntas a respeito. Eu acho que quem não é vegano, quem não considera, quem não quer ser, já formou a opinião de que é um ser humano diferente, chato, limitado, enfim. E eu vejo que o vegano é nada mais do que o sujeito que parou de arrumar justificativas para os próprios erros. O vegano é o sujeito que parou de mentir para si mesmo, né? A gente vê aí que tem pouco mais de 2 anos que eu faço ativismo de rua, argumento muito com não veganos e não tem nenhum argumento forte que rebata, assim, não tem uma justificativa moral e ética para não ser vegano. Então as pessoas arrumam alguma desculpa esfarrapada para seguir nos próprios hábitos. E aí quando vê o vegano, vê um confrontamento, vê alguém que vai incomodá-lo, né? E por isso que eu tenho um pouco de cisma assim, com esse termo, mas já tô me acostumando mais. Vocês falaram em estereótipo, já aconteceu comigo uma vez. Eu tava conversando com uma pessoa e aí em algum momento eu falei, eu sou vegana. E aí a resposta foi, nossa, mas não parece. Eu falei, como assim? Eu tinha que estar com uma faixa, né, escrito vegano, e me identificar, né? Porque o que é esse estereótipo? Cadê sua bandana? Eu não tenho nada contra, até tem amigos que são, né? Então... Exatamente. Então, pra todo mundo aí, quando vocês... E o porquê que vocês se tornaram veganos? Comigo foi bastante natural o processo. Desde a infância eu já não gostava de comer carne. Minha mãe sempre gostou muito de legumes, verdura e tal. E meu pai sempre foi muito carnívoro. E aí eu puxei minha mãe e meus irmãos puxaram meu pai. Então lá em casa eu lembro, com 8, 9 anos, era assim. Se eu chegasse da escola e tivesse arroz, feijão e bife para comer, por exemplo, eu não comia nada. Nem o arroz, nem o feijão, nem o bife. Se tivesse arroz, feijão e alface, eu comia. Só que ainda assim, meus pais, eles falavam que eu tinha que comer carne, eu acabava comendo. E aí, quando eu fui morar sozinho, eu comecei a reduzir bastante. Já não precisava mais, não sentia essa necessidade. Mas ainda comia de vez em quando, churrasco, um lanche, alguma coisa assim. E quando começou a ter essa crise política no Brasil e tudo mais, eu comecei a me perguntar muito, né, o quanto eu estava apoiando toda essa questão política. Então, a princípio, para mim, parar de comer carne foi um ato político mesmo, um boicote às empresas, e depois que eu fui começar a entender o anti-especismo e tudo mais, a questão do sofrimento do animal mesmo, assim. Mas a princípio foi um ato político, eu não queria mais contribuir com essas empresas, e era óbvio que por trás dessa produção havia sofrimento, só que a gente não conseguia enxergar, né? E foi um processo bem tranquilo para mim, como eu já não tinha essa dependência da proteína animal, da carne e tudo mais. Foi bem tranquilo. Foi assim. E você, Ju? Já não comia carne, Sim. né? Mas cortaram as outras coisas, né? Os derivados, né, de ovo e leite, e depois cortaram os produtos e coisas que eram de consumo, de origem animal, enfim. Como foi esse processo e o porquê, né? Bom, quando eu me tornei vegana, eu estava na faculdade já. E eu já era ovo-lacto-vegetariana desde sempre. Então, ser vegana nunca tinha passado pela minha cabeça, porque eu achava que eu já fazia bastante, né? A vida inteira nunca comi ovos e leite. Eu falei, não preciso fazer mais, né? Eu acho que isso é algo que passa pela cabeça da gente em muitos outros âmbitos, assim, do já faço bastante. E aí